Senhor, derrame sobre nós as bênçãos que cada um de nós necessita, que a nossa mente possa estar aberta para a palavra que vai chegar, que possamos ter diante dela compreensão, mas, sobretudo, também força e coragem para colocar em prática os ensinamentos, os princípios que veio de ti, mas com as bênçãos dessa energia suprema, causa primária de todas as coisas, que é Deus e que todos nós dele descendemos. Hoje eu coloco mais uma vez aos cuidados de Maria, no colo de Maria, sobre os cuidados de Jesus, Luzia Aparecida Teixeira, Lucelena Borges, Guilherme de Aguiar Arruda, Eustáquio Sávio da Conceição, Laudimar Fernandes de Carvalho, Idinalva Ferreira, Vera Lúcia Pereira e Josilda Silva. Nesse momento, nós pedimos a Jesus que permita que a espiritualidade amiga esteja com cada um deles, ajudando naquilo que for possível, naquilo que for necessário, que for preciso no momento. E estendo também a toda e qualquer pessoa que esteja nesse momento precisando. Nós vamos estender as nossas preces hoje para aquelas pessoas que estão nos leitos dos hospitais, que Jesus dê coragem e que, sobretudo, amplia, aumente a fé de cada um deles. Nós também vamos direcionar a nossa prece, o nosso olhar misericordioso, vibrando luz e amor também àqueles que estão nos presídios, por que não? Porque lá estão aqueles que estão ainda mais necessitados de compreensão, de aceitação e discernimento diante da vida. Que Deus e Jesus possam estar com todos nós. Que Jesus permita que a nossa água seja fluidificada, que nela tenha os fluidos necessários a cada um de nós, para que nós, ao dessa água fazer uso, nós possamos nos reenergizar, nos reequilibrar diante da vida que tem sido tão difícil para tantos, mas que nós estamos aí passando, sim, com maestria. Vamos ao Evangelho? Vamos lá ao Evangelho. Vamos ver que capítulo é. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. O item é o item 18. Bem e mal sofrer. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. O item é o 18. Instrução dos espíritos, bem e mal sofrer. O meu encontra-se na página 80 e 81. Aguardo agora a vocês aí localizarem para a gente, então, iniciar a leitura do nosso Evangelho. Carla, boa noite. Maria da Glória, boa noite. Que Deus abençoe e guarde todos vocês, viu? Vamos lá, o capítulo é o 5. Bem-aventurados os aflitos, e o item é o 18, bem e mal sofrer. Vamos lá, gente, para a leitura? Ok. Bem e mal sofrer. Quando o Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia aos que sofrem em geral, pois todos que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono, quer estejam na miséria. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem levá-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. A prece é um suporte para a alma, mas ela não basta. É necessário que ela esteja apoiada numa fé viva na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que ele
não põe fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às dores, como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais valiosa quanto a aflição tiver sido mais penosa, mas é necessário que haja mérito para essa recompensa. E é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado à frente de batalhão não fica satisfeito porque o repouso da retaguarda no acampamento não lhe confere promoção. Se, pois, como o militar, não desejeis um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e deixaria a vossa alma entorpida, ficai contentes quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, em que é preciso muitas vezes que tenhamos coragem do que em um combate sangrento, pois aquele que ficaria firme perante o inimigo poderá cair sob o constrangimento de uma punição moral. O homem não recebe recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe concede louros e um lugar glorioso. Quando vos aflige um motivo de sofrimento ou de contrariedade, cuidai de elevar-vos diante dos fatos, e quando chegares a dominar os ímpetos da paciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os aflitos pode, pois, ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de porem à prova sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que não tendes na terra, e depois do trabalho virá o descanso. Lacordaire Avre, 1863. Se é assim que pronuncia, eu não sei, né? Mas a gente deu para a gente entender perfeitamente a palavra de hoje. Bem-aventurados os aflitos. O Evangelho nos começa dessa forma. E o Evangelho vem nos explicando. Bem-aventurados os aflitos não é aqueles que sofrem. Porque se nós estamos em terra de expiação e provas, nós já vamos partir então do pressuposto que todos nós estamos passando por algo. Se nesse momento não estamos passando, daqui a pouco nós vamos passar. Porque é inerente ao mundo ao qual nós estamos. Mas quando Jesus trouxe esse princípio do Pai, dizendo bem-aventurados os aflitos, ele quis dizer aqueles que sabem sofrer. E aí, quando a gente escuta essa palavra, saber sofrer, dentro das limitações que a gente tem, a gente pensa, meu Deus, mas como é sofrer bem? O que fazer para sofrer da melhor maneira? Misericórdia. Quando a palavra já nos chega, sofrer já é algo negativo e ainda sofrer bem, como assim eu faço? E aí o Evangelho vem nos dizendo: sofrer bem são aqueles que, diante de toda a problemática, têm-se então aceitação. É fácil? Não é fácil. Mais uma vez, nós vamos frisar naquela tecla. Passar pelas vicissitudes, pelos problemas da vida, não são fáceis. De maneira nenhuma. Cada um de nós enfrenta uma circunstância diferente, né? Outros estão com alguém da família necessitando da área da saúde, outros estão passando por problemas financeiros, outros estão passando por problemas de cunho moral, outros são inúmeros. Se a gente fosse parar para enumerar tantos problemas, né, a gente ficaria aqui o restante da noite. Mas o Evangelho está nos dizendo, vocês que estão aí passando pela prova,
estão nesse mundo de expiação e prova e que conseguem aceitar o problema e vivenciá-lo da melhor maneira possível, retirando o aprendizado que é inerente a ele, podem ter certeza que vocês estão sabendo passar pela prova e é nesse instante que então vocês vão tirar dessa toda a problemática diante de um problema, a oportunidade de crescimento. E aí, lá na frente, o Evangelho vem nos dizendo: quando vocês estiverem, então, diante de determinados problemas e vocês conseguirem elevar-se sobre ele, vocês, ao final, vão dizer: eu fui mais forte. Né? É termos a certeza de que tudo vai passar. Nada vai durar para sempre. Momentos difíceis passam, assim como os felizes também. Quantos de nós já não tivemos momentos felizes, né? Porque a gente sabe que a felicidade não é desse mundo, mas que nós temos, diante de um problema e outro, períodos de descanso, ao quais esses períodos pode haver ali uma felicidade, ainda que temporária. Mas, logo em seguida, vem o problema, vem momentos de felicidade, problemas. Então, aqui a gente não tem a felicidade plena, né? Nós ainda vamos sofrer de muitas aflições. No mundo espiritual, talvez também, né? Tudo depende do nosso ponto de vista, da forma em que a gente encara a situação. E o Evangelho está nos dizendo: fiquem felizes quando vocês estão à frente das lutas, porque a recompensa será muito maior, e ele dá exemplo do militar. O militar que fica lá na retaguarda, lá no acampamento, dificilmente ele será promovido. Diferente daquele que está na linha de frente, que está no campo de batalha. Porque é no campo de batalha da vida que nós vamos buscar o crescimento que nós precisamos. Porque se nós ficássemos aqui, todo mundo de braço cruzado, ficaria até sem graça, né? Então, é fato que determinadas provas são doídas. Dói na alma, né? Como se diz, como dizia minha avó, corta na carne, mas dói na alma da gente. Mas é a gente ter um olhar diferente no sentido de que se eu passo, um dia eu posso ter atraído isso para mim. E se eu conseguir passar, eu terei sanado um problema e lá na frente a minha recompensa será grande, né? Mas a gente não pode passar de qualquer maneira. A gente tem que tirar o melhor aproveito. A gente tem sempre que lembrar da prece, mais sabedouros do que só a prece por si só, não adianta. Nós precisamos recorrer à prece, mas nós precisamos também ir à luta. Nós precisamos ir em busca da solução, das soluções para os nossos problemas. Né? Então, o Evangelho vem nos dizendo que a nossa recompensa, né, lá ao final deles, a gente pode traduzir os bem-aventurados os aflitos como bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de porem à prova sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Porque sabemos, esses principalmente, e nós queremos estar junto, que a gente, quando passa por tudo isso, a gente cresce. E é crescendo que a gente evolui. E é evoluindo que o nosso crescimento moral vem e nos chega de forma satisfatória e eficaz de que, lá na frente, o retorno para a gente será positivo. Aguardo agora as considerações de vocês. Claudionete, boa noite. Cris, boa noite. Espero que você esteja melhor, viu, Claudionete? Deus te abençoe e te guarde. Sem problema, Cris, chegou a tempo, né? O que importa é que você está aqui. E isso é muito bom. Depois você volta e vê aí o que você perdeu.
A Claudionete dizendo que ela está de cama com pneumonia, misericórdia, mas você vai ficar boa, viu? Você vai ficar boa. Que Jesus e a espiritualidade amiga estejam com você, derramando sobre você os fluidos que você necessita para a restauração do seu corpo físico, viu? Comece restaurando também a sua mente. Comece com pensamentos positivos lá na sua mente. Lembra? Nós somos espírito que comanda a mente, que comanda corpo. Quando a gente pensa, automaticamente a gente cria. Que então nós possamos criar coisas boas, né? A Luciana dizendo passar pelos nossos sofrimentos e provações de cabeça erguida. Não é fácil, pois nos sentimos perdidos em meio às nossas dores e incertezas. Há dias que temos certeza de que não vamos aguentar, mas aí a gente aprende a segurar nas mãos de Deus, fazer a nossa parte da melhor forma e rogar a Ele que cuide daquilo que as nossas mãos não alcançam. E é verdade, né, Luciana? Tem dia, e comigo não tem sido diferente, viu? Eu levanto todos os dias e tenho orado a Deus para que Jesus me capacite naquele dia para qualquer coisa que seja ela. Porque tem dia que a gente fala assim: ah, hoje eu não vou aguentar. Tá tão difícil, é tanta coisa na cabeça, é tanta coisa para poder resolver e às vezes a gente não vê solução, que a gente fica sem perspectiva. Mas aí, nesse momento, a gente olha para onde? Para o alto. O Evangelho nos fala isso também, né? Recorra ao alto. Então, a gente recorre ao alto, faz a nossa prece, pede a Deus que esteja conosco, que a espiritualidade amiga esteja conosco, e aí a gente vai, né? Na fé e na coragem, e quando a gente assusta, a gente conseguiu vencer o dia. E isso é muito satisfatório. Quando a gente chega ao final do dia, a gente fala: eu venci, né? Então, nós estamos vencendo um dia de cada vez, tentando trazer esse aprendizado, tentando ser melhores, nos melhorarmos, né? Porque a gente tem que melhorar a gente primeiro, cada um precisa se melhorar. A gente pode ter empatia, estender as mãos, aconselhar, mas só o outro consegue mudar, né? Por ele mesmo, as suas atitudes, a sua forma de conduzir aí a sua vida. Mas nós queremos o que nós estamos trilhando hoje. Hoje nós estamos dizendo que valeu a pena. Hoje valeu a pena o problema, eu cresci, embora me doeu muito, mas eu cresci, eu tirei muito aprendizado dele, mas nós queremos chegar lá na frente. Lá onde tem uma luz brilhando e piscando, que é Jesus. Porque nós queremos chegar até lá depois de uma grande batalha que é a vida e o nosso descanso merecido, mas descanso da carne e não do nosso labor, né? Nós queremos chegar lá e olhar para trás e dizer: eu venci uma encarnação inteira, né? Talvez eu não tirei a nota 100 porque eu não sou perfeita, mas olha, eu cheguei com 70. Eu cheguei com 50, eu cheguei com 60, né? Eu acho que 50 para cima já está valendo, né? Mas valeu a pena, porque eu hoje sou muito melhor do que aquela que um dia chegou naquela terra, naquela data, naquele instante, né? Então é isso que a gente busca, é crescer, é ser melhor, é fechar as chagas que há em nós, né? Nós somos errantes, isso é fato. Todos nós que estamos aqui erra e erra muito. Mas a diferença está no desejo de acertar, no desejo de ir para frente, no desejo de levantar, de fazer diferente, de reparar, de reconhecer o erro, de aceitar e de dizer: Jesus, misericórdia. Misericórdia, porque diante desse problema eu ainda sou pequeno. Às vezes os outros eu até consigo, mas esse ainda eu não consigo, porque eu erro, né? Se eu erro é porque eu ainda não consigo, mas eu hei de conseguir. E aí a gente vai reiteradas vezes fazendo o exercício e daqui a pouco nós estamos de pé
diante daquele problema. Vai nos vir outros? Com certeza, né? Mas nós vamos estar muito mais fortes diante deles. E é isso que importa. E a gente vai passando, né, Luciano? Um dia de cada vez. Não tem sido fácil, não. Tem sido, é difícil mesmo. Viver não é para amadores, né, Solange? Não é mesmo. Sabe, gente? Não é mesmo. Às vezes é um misto de sensações que nos vem, somente nesses dias, né? Nesse mundo contemporâneo de hoje. Nós estamos sendo desafiados todos os dias, né? E eu fico pensando várias vezes, né? Eu saio para trabalhar, eu fico pensando na minha mãe, né? Que fica em casa, que está aí também na luta, né? Não é fácil. E a gente, se pudesse, a gente ia lá e retirava tudo com a mão, né? Mas a gente não consegue. A gente é pequeno e frágil diante da situação. Mas a gente precisa lutar, a gente também precisa trabalhar, né? A vida não está fácil, está tudo muito difícil. E os problemas diários que nos chegam, né? Eu tenho em mim uma preocupação muito grande com a casa, né? Essa casa precisa sair de um jeito ou de outro, que eu ainda não sei como. As coisas, cada dia que passa, mais caras, né? E aí a gente vai vivendo um dia de cada vez, né? Tem gente que fala assim, nossa, Ana, como que você está conseguindo diante de tanto problema? Eu falei, minha filha, eu seguro na mão de Jesus e vou. Porque se eu for parar, né? Eu acho que, eu não sei vocês, mas eu trago sempre para mim uma máxima, sabe? A hora que a gente está com problemas, sejam eles quais for, não é hora de parar, é hora de lutar, né? Eu preciso lutar. Ainda que eu vá me arrastando, como se diz, soldado ferido também luta, né? Então, a gente se coloca de pé diante da vida, diante da situação, porque a gente se faz forte e confiante em Deus, sabedouros de que o recurso vai vir, né? E a gente vai exercitando a nossa fé, exercitando muita coisa, porque parar nessas horas, no momento de turbulência, eu ainda falo assim, se a chuva te pega na rua e você está sem sombrinha, e você não tem para onde esconder, você não vai parar, né? Se você está correndo ali um determinado risco, tem gente que gosta até de tomar um banho de chuva, né? Não é ruim, não, mas às vezes aquela circunstância ali, você sabe que aquele lugar pode alagar, você sabe que pode ficar pior, que você vai parar, você vai lutar, você vai, ó, né? Desvencilhar-se daquilo o mais rápido que você puder. Depois você descansa. Que hora que vai ser o descanso? Minha filha, não sei. Não sei. O descanso, só aquele lá de cima que sabe. Mas na certeza de que tudo passa, né? Até nós mesmos vamos embora, né? Quem dirá os momentos. Enquanto a gente está passando por eles, não é fácil. Mas depois que você termina a luta e a batalha, você fala, ufa, eu venci. Tem um Deus lá em cima que está olhando por nós, nos dizendo que nos ama e jogando energia positiva para que a gente possa ficar de pé e vencer diante das batalhas, né? Então é isso que importa. E a gente vai fazendo assim, para a gente poder vencer, né? E nós vamos vencendo. Segura nas mãos de Deus, só Ele, né? Para nos manter de pé. Vamos encerrar, gente? Jesus, obrigado pela oportunidade, obrigado pelas nossas reflexões, obrigado pelo ensinamento. Nós queremos ser melhores. Eu sei, Jesus, que o Senhor está esperando, mas nós também estamos esforçando, tenha certeza disso. Continua olhando para nós, com esse olhar sereno e doce que sempre teve para com cada um de nós. Que a nossa água tenha os fluidos necessários para que o nosso corpo possa estar energizado com aquilo que cada um de nós necessitar. Vocês fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês
Agradecemos essa espiritualidade amiga, né? Que esteve com a gente hoje, meu mentor, os mentores de vocês, que todos possam retornar em paz. Nós e eles, cada um para os afazeres. Fiquem com Deus, gente. Tchau. Até quinta. Quinta é feriado, mas eu estarei por aqui. Fiquem com Deus, viu?